Alguma vez você já teve contato com um amigo ou com a outra pessoa que tinha um discurso lindo, maravilhoso? Sabe aquela pessoa que quando falava, você fala assim: "Meu Deus, essa pessoa é um orador nato, etc." Mas que na verdade ela só estava meio que ludibriando você, querendo passar a perna em você ou querendo se eximir dos erros que ela havia cometido ali. Você é muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio aqui na nossa série Mundo Estoico, onde eu, Daniel Franco, apresento para você os princípios estoicos para que você possa se tornar um homem virtuoso, um homem que toma decisões sábias e, obviamente, um homem provedor na sua vida, na sua família e em outros ambientes também que você vive. E no episódio de hoje a gente vai meditar, a gente vai aprofundar em uma das meditações de Marco Aurélio, que ele fala exatamente sobre discurso e como você pode utilizar o discurso a seu favor. Ou seja, como você deveria falar com as pessoas, compartilhar os seus pensamentos, as suas crenças com os outros e como você também pode se proteger daquelas pessoas que têm um discurso bem bonito, maravilhoso, mas que no fundo, na verdade, são puras serpentes e cobras. Então vamos lá para a meditação de hoje, de Marco Aurélio. O que é que ele traz aqui? Fale, seja no Senado ou em qualquer outro lugar com dignidade e não com elegância, e que suas palavras sejam sempre sãs e virtuosas. O que, que eu quero falar aqui para você primeiro, tá? Quando ele remete a Senado, e obviamente, provavelmente se você está assistindo, não é um político aqui, e eu também não sou nenhum político. Mas quando ele fala sobre Senado, o estoicismo ele foca muito dizendo que o homem, além de ele fazer parte da sua comunidade, do crescimento da comunidade como um todo, esse é o meu papel, esse é o seu papel e assim por diante, ele também deve estar envolvido da política. Envolvido na política não é se candidatar a vereador, deputado, prefeito, presidente, ou seja, o que for. Envolvido na política é entender as coisas que acontecem dentro da sua sociedade para que você possa, de fato, fazer o que precisa ser feito ali em termos de leis, etc. E também ajudar a sua sociedade a crescer. Então você está inserido nesse ambiente. Então eu recomendo que você faça isso. Não é viver isso, tá? Não é ter um posicionamento necessariamente político, não é levantar bandeira, nada do tipo. Cara, esteja por dentro das coisas o mais imparcial possível em prol do teu país, não em prol ali de um lado específico que esteja defendendo. Esse é um ponto que o estoicismo traz. Em seguida, ele coloca assim, cara, não só nesse Senado, ou seja, lá era aberto ao público, né, estar presente ali nas conversas e tudo mais, nos diálogos, só que ele fala em qualquer outro lugar, ou seja, na tua casa, no teu trabalho, com os teus amigos, com os teus vizinhos, você com você mesmo, ou seja, independente de onde você estiver, você deve falar de uma determinada forma. E aí é que tá, essa forma é o que chama de dignidade, ou seja, é uma forma que você apresenta basicamente, estar ligada à tua razão, às tuas virtudes ali. E quais são as 4 principais virtudes que o estoicismo ele levanta? A virtude da sabedoria, da coragem, da temperança e da justiça. Ou seja, o que é que ele está dizendo para você? Cara, quando você for falar, fale com base nos teus princípios, nos teus valores, naquilo que você acredita e nas tuas virtudes, certo? Não fale bonito para os outros simplesmente porque você quer ser escutado. E isso é algo um contraponto, porque na época ali de Marco Aurélio, e até antes, tinha um movimento, um dos grupos dos filósofos ali eram os sofistas. Os sofistas eram reconhecidos por terem discursos lindos e maravilhosos, mas que na verdade não falavam bolhufas com bolhufas. Você compreendeu? Ele falava muito bonito, maravilhoso, as pessoas batiam palmas. Cara, esse cara falou assim, foi um discurso incrível. Meu Deus do céu, você é energizado. Mas quando você passa meia hora, tá assim, cara, mas vem cá, ele quis dizer o que mesmo com aquilo? Eu não entendi nada. Mas ele falou bonito. E percebe que isso é algo que na nossa política hoje, tá? Independente de lados aqui, é algo que cresce muito. A gente vê o político, ele sempre com um discurso muito bonitinho e etc, muito tchuk-tchuk, é maravilhoso, mas na prática não vamos ver, a gente não vê aquilo acontecendo. Então isso é algo muito comum. E aí eu vou te trazer um outro espelho aqui, que é o que Marco Aurélio ele traz dentro da meditação dele. Ó, em qualquer lugar você vai falar com o quê? Com dignidade e não com elegância e que suas palavras sejam sempre sãs e virtuosas. Ou seja, seguindo os princípios e as razões. Sã é a questão da razão e virtuosas são as virtudes históricas. Só que o espelho que eu quero trazer para você dos sofistas, que a gente pode trazer hoje como os nossos políticos, é basicamente o quê? Sócrates. No livro Apologia a Sócrates, que Platão ele escreveu, ali é o discurso, a defesa de Sócrates diante do quê? Do que as pessoas queriam. Ele estava sendo julgado porque ele, segundo os moradores ali da cidade, algumas pessoas específicas, estavam dizendo que ele estava desvirtuando os jovens da cidade, ou seja, plantando ideias na sociedade que fossem contra os ideais ali de Roma, ou seja, os deuses, a religião, o comportamento assim por diante. E Sócrates, ele vai lá e vai fazer o discurso dele de defesa, com base nos princípios dele, não com base em se safar daquilo. E isso é extremamente importante. Quantas vezes a gente vê um discurso sendo criado e eu espero, obviamente, você não faz isso. Não, isso aí eu nem vou comentar. Eu sei que você não faz isso. Mas quantas vezes a gente vê outras pessoas criando um discurso para se safar de algo?
ela não assume a responsabilidade. E isso é um sinal de 2 coisas, ou de imaturidade emocional, eu tenho medo das consequências daquilo que eu fiz e por isso eu vou tentar modificar isso de alguma forma, ou mesmo um sinal de, eu ia falar de safadeza, tá, mas enfim, eu vou pensar em outra palavra aqui. Um sinal de, tipo, vigarismo, assim, sabe, de eu quero passar a perna no outro mesmo. Eu quero criar uma história que não é real, eu quero manipular a situação ali para que seja a meu favor, em prol do que eu quero. E nessa situação aqui de Sócrates em específico, cara, a vida dele estava em jogo. Você tá entendendo o que é isso? Pense aí você, vamos refletir junto aqui. Se você tivesse sido julgado, você foi ali para o júri, você tem que discursar. Inclusive, você poderia chamar alguém para defender você, um advogado, mas você levanta a mão e fala assim, cara, eu não quero não, sou eu que vou me defender, por quê? Porque eu tenho a minha razão, eu tenho as minhas virtudes, eu vou apresentar isso aqui. E você começa a falar. Só que o que estava em jogo ali não era simplesmente você ficar alguns anos preso na cadeia, ou você ter que pagar, por exemplo, algum tipo de indenização financeira. Não, o que estava em jogo era a sua vida. Se você não conseguisse se defender da forma correta, vamos dizer assim, você iria perder a sua vida. Cara, não tem nada maior ou mais temido do que a própria vida, né, ou do que a morte para nós seres humanos. Então imagine, guerreiro, você numa situação dessa. Porém, Sócrates, ele defende com base nos princípios dele. E ele começa a trazer o discurso, ele começa a fazer diversos questionamentos, diversas meditações ali, e ele defende, e ele fala assim, cara, eu tô bem, por quê? Porque eu dei o meu melhor. Se for da natureza, se for do universo, se for de Deus, do Criador, seja lá o que for, se for de algo externo para que eu sobreviva, eu irei sobreviver. Mas eu fiz a minha parte nisso aqui. E quando você dá continuidade na apologia de Sócrates, você percebe que existe uma situação que ele pode fugir. Existe um amigo dele ali que acompanhou todo o discurso e tudo mais, e falou assim: cara, deixa eu te falar, você vai morrer, não vai ter pra onde você correr, mas eu tenho como te salvar. Tá saindo um barco aqui agora, vamos sair agora da prisão, e ele tá ali com Sócrates, né, na cadeia. Vamos sair daqui, velho, vamos embora, eu vou te levar pra outra cidade, eu vou te dar dinheiro, etc. Você viver. Ele falou assim: cara, deixa eu te falar, não é sobre isso. Eu não quero fugir. Eu vou ser julgado. E aí, cara, eu acho que não existe potência máxima, exemplo máximo de justiça do que a situação. Ele fala assim: que a justiça seja feita, irmão. Se eu fui julgado e eu for condenado, eu vou ser julgado e condenado e tá tudo bem, porque minha parte eu fiz. Eu estou bem com o universo porque eu sei que eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu falei o que eu deveria fazer, eu ensinei o que eu deveria ensinar e eu repetiria tudo de novo, eu não mudaria. E aí entra o ponto do arrependimento, guerreiro. Porque muitas vezes a gente cria discursos, a gente cria falas para safar de alguma coisa, sabe? E você deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Para safar de uma situação que você sabe que está errado, só que lá na frente você se arrepende. Lá na frente você se arrepende que, cara, eu não disse a verdade. Lá na frente você tem um fardo muito grande de todas as mentiras que você carregou, de todas as manipulações que você fez. Isso pesa. Deixa eu te falar, a não ser que de fato a pessoa tenha algum tipo de distúrbio mental, de algum tipo de transtorno, se essa pessoa fez mentiras, etc., uma hora a conta fecha, irmão. Porque deixa eu te falar, como diz o ditado, o mundo dá voltas. Você acaba pagando. Não acredite que porque uma pessoa tem um discurso e através daquele discurso ela tem um status social, e o estoicismo me fala sobre isso, já vou aprofundar. Ela tem um status social, ela tem bens materiais, ela tem riqueza, que ela é uma pessoa de fato feliz, que é uma pessoa que vive a vida com dignidade, que ela bota a cabeça dela no travesseiro à noite e ela dorme tranquila. Não. Ela vive temendo, ela vive com medo ali diariamente, ela não consegue ter sossego na vida dela. É isso que eu quero que você entenda. Ah, Daniel, mas vamos lá, mas ela tem dinheiro e ela consegue viver uma vida melhor do que a minha, porque eu não tenho dinheiro, eu tenho dívida, se eu tivesse dinheiro eu também não durmo bem. Beleza, mas é algo que você pode superar. É algo que você pode fazer com base no quê? Em diversas estratégias para você crescer na tua empresa, na empresa que você trabalha, para você conseguir um emprego melhor, para você, inclusive, construir um negócio próprio, para você fazer dinheiro com outras fontes de renda. Percebe? Você tem como sair disso, mas aquela pessoa que mentiu por muitos anos, irmão, para ela sair daquilo, e deixa eu te falar, a justiça da terra ela pode até falhar, mas a justiça divina ela não falha. E seja lá o que você acredita que é divino, irmão, não falha não. Quando acaba o negócio aqui, você vai pagar. Isso se você não pagar aqui, tá? Eu conheço pessoas próximas a mim, pessoas que eram pessoas boas, mas que cometeram erros e no final da vida, infelizmente, elas pagaram. E elas pagaram bonito, tá? Se eu posso dizer dessa forma. Obviamente, a gente não espera que ninguém sofra. Obviamente, a gente não quer sofrer. Mas deixa eu te falar, existe uma lei que é a lei da causa e efeito, uma lei hermética, que eu já indiquei aqui em outros vídeos para você. Eu recomendo que você leia o livro O Caibalion, que ele fala sobre as leis herméticas, que são as leis naturais aqui do mundo, que todo mundo está sob ela. Eu, você, tua esposa, teus amigos, familiares, minha esposa, minha filha, todo mundo tá. O ponto é entender essas leis e e saber aplicá-las na nossa vida da melhor maneira possível. E aí vem um ponto. A lei da causa e efeito diz: existe uma causa, toda causa gera um efeito, todo efeito gera uma
causa sucessivamente, porque você não tem como determinar especificamente que, por eu ter comprado esse lápis, algo aconteceu. Percebe que comprar este lápis teve várias consequências, e esta consequência gerou outras consequências, assim por diante. Então a gente não sabe associar de fato o que é causa e efeito, porque toda causa é efeito, todo efeito é uma causa. É cíclico, como vem a lei do ritmo, que é uma outra lei hermética que a gente também encontra. Uma das sete, aqui eu falei duas das sete leis. Qual é o grande lance que eu quero que você entenda? As coisas elas retornam de alguma forma. Tudo que você faz, volta. Mais cedo ou mais tarde você colhe. O que geralmente acontece é o seguinte: Daniel, eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo, eu criei meu projeto, e eu estou aqui, sei lá, 6 meses, a 1 ano, a 2 anos, a 5 anos, e eu não tive resultado. O que, é que você quer que eu diga para você? Irmão, tente outra coisa. Mude. Tá errado. Sabe o que, é que eu vou falar para você? Ainda não chegou o tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E isso é um princípio de Salomão. Vamos misturando a coisa aqui toda, porque tudo faz parte. O meu objetivo aqui é te trazer conhecimento, princípios, tanto do estoicismo como da inteligência emocional e da neurociência. E eu vou te trazer o máximo de informação que eu puder aqui para que você compreenda isso. Salomão já dizia: irmão, há tempo de plantar, há tempo de colher. Se você está plantando e ainda não colheu, continue plantando, irmão, porque uma hora vai colher. Só que geralmente acontece, as pessoas tendem a desistir. Você, guerreiro, provavelmente já desistiu algo na tua vida. E se você tivesse avançado, continuado, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, você teria chegado onde você queria chegar. E quanto tempo isso vai levar? Eu não sei, você não sabe. O único que sabe é o universo, o Criador, se você seguir o que precisa ser seguido. O ponto é, faça a tua parte. O quando você vai colher, irmão, não depende de você, mas o plantar depende única e exclusivamente de você. Por isso que eu lhe digo, continue fazendo aquilo que você precisa fazer até conquistar o que você deseja conquistar. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Depende única e exclusivamente de você. Princípio histórico que o Marco Aurélio ele traz também. Existe 50% que você possui domínio, controle, e 50% que você não tem domínio, controle nenhum, zero, zero, nada, nada, nada. Para de focar nesta porcaria aqui, que você não vai mudar nada. Você não tem como mudar o comportamento da tua esposa, o comportamento dos teus filhos, dos teus amigos, do teu chefe, dos teus funcionários, da tua empresa, do político, do que rouba, do que presta. Cara, você não tem como mudar nada disso. Você tem como mudar o quê? Somente o teu comportamento, as tuas ações e o que você vai colher diante disso aqui. É só isso que você pode fazer. E aí, trazendo, aprofundando ainda mais aqui nesse quesito, já que a gente falou sobre Sócrates, a gente falou sobre a questão dos sofistas, que conectam muito com os políticos que a gente tem hoje, existem algumas coisas aqui sobre a dignidade que são extremamente importantes. Um dos pontos da dignidade é você desenvolver a resiliência, porque a resiliência é a tua habilidade de lidar com as adversidades. Ou seja, você assumir a responsabilidade diante de algo que aconteceu e, através disso, você desenvolver a habilidade de o quê? De superar novos desafios. Tem um livro que fala, tanto o livro da resiliência do Paulo Sabag, que é extraordinário, eu indiquei várias vezes aqui, recomendo que você leia. Inclusive, a gente vai ter vídeos aqui específicos sobre resiliência fora da série do ano histórico, tá? São outros vídeos que já estão aqui no nosso, na nossa estrutura, vamos dizer dessa forma. Né? Mas existe um livro também que fala sobre Davi e Golias, vamos dizer assim. Quando a gente olha a história de Davi, a gente percebe que em diversos momentos Davi encontra desafio. Ele teve desafio quando ele tomava conta das ovelhas, era o que? O urso e o leão. O que é que ele fez? Ele teve que lutar contra o urso e o leão e ele ganhou. Teve um outro desafio que ele viveu que ele teve que superar também. Teve o desafio que foi o quê? Que foi Golias. Ele falou assim, cara, deixa eu te falar, eu já matei urso, eu já matei leão, eu já fiz aquilo, eu já subi aquilo, este é um outro desafio. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para aquilo. O que é que eu posso fazer? Isso aqui. Ele vai, pega as pedrinhas dele, né? A galera bota armadura e fala assim, cara, não preciso de armadura, não preciso de arma. Olha as analogias por trás. Eu não preciso de armadura, eu não preciso de arma, não preciso de nada. O que é que eu preciso? Minha mente afiada, conexão espiritual, ter o direcionamento e eu preciso ter minhas armas aqui simples. É a simplicidade que gerou o resultado dele. Ele vai para a batalha com Golias e ele vence Golias, que era um desafio. E ele tem outros desafios à frente, que são maiores. E aí que tá. O fardo que você carrega nunca é maior do que aquele que você tem a habilidade de suportar. Se você está enfrentando algo hoje, é porque isso está acontecendo na sua vida para que você aprenda e você supere e se torne um homem maior, um homem melhor, um homem provedor, um homem que sabe utilizar o teu masculino na potência máxima para gerar resultado, para gerar providência para sua família. Esse é o grande lance. Só que muitas vezes a gente olha um desafio, um obstáculo como algo negativo e a gente foge dele, ou a gente quer passar por um atalho. A gente fala, atalho não gera transformação em você. A resiliência, e segundo o livro do Paulo Sabag, ele é profunda. Irmão, a resiliência só é criada, só é desenvolvida na tua vida. Você enfrentando os desafios, superando esses desafios, criando as habilidades para você crescer. Isso pode ser no teu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com sua namorada, com sua noiva, com seus pais, isso relacionamento no seu trabalho, isso relacionado ao dinheiro, isso relacionado a qualquer coisa na sua vida. A resiliência e o crescimento vem através disso aí. E isso faz parte, é um dos pilares que a gente tem aqui diante da dignidade que o estoicismo ele traz aqui, segundo Marco Aurélio. E o que é que eu quero te direcionar agora? Primeiro ponto,
Se está fazendo sentido para você tudo que a gente está conversando sobre a questão do discurso, sobre da resiliência, sobre a mentalidade, sobre os princípios históricos, se inscreve aqui no canal, porque diariamente eu compartilho com você um vídeo falando sobre o estoicismo, sobre princípios estoicos, como aplico ele na minha vida e como você também deveria aplicar para desenvolver o teu masculino, certo? Primeiro ponto. O que é que eu quero que você compreenda agora? Se inscreveu? Simbora. Qual é o ponto que eu quero entender? Provavelmente, se você utiliza dessas habilidades de comunicação de forma manipulatória, ou mesmo se você é rodeado de pessoas que utilizam desta mesma artimanha de manipulação para que ela seja beneficiada a partir de você, isso é um grande sinal de que existem sabotadores na tua mente, segundo a inteligência positiva, que controlam a tua vida. Ou seja, você entendeu que lidar com essas pessoas é uma forma de se sentir amado, de se sentir acolhido, de se sentir abraçado por elas, porque existem outras coisas que ela faz. Existem outros movimentos que ela faz ali que são benéficos para você. E aí a gente chama isso de ganho secundário. Só que tem um outro fator também dentro disso. Às vezes você pode fazer porque você entendeu que toda vez que eu contava a verdade, toda vez que eu era sincero com as pessoas, eu recebi uma punição por isso. Então eu percebi que quando eu mudo umas coisinhas, quando eu dou uma manipuladazinha, enxergo de uma forma diferente, eu conseguia me safar e dava tudo bem. Isso também é uma forma de autossabotagem. E os seus sabotadores internos provavelmente devem estar atuando até hoje. Isso foi importante na tua infância, guerreiro, para você sobreviver. Hoje você não precisa mais disso. Hoje você deve, como o estoicismo traz, como a neurociência traz também, atuar com a razão, com o seu neocórtex, na maior parte das vezes. Nós somos seres emocionais, mas nós precisamos ativar a nossa razão, o nosso neocórtex, a capacidade de ter consciência das coisas para tomar melhores decisões, decisões mais sábias. E aí vem outro princípio que a gente tem na inteligência positiva, que é o nosso sábio interno. Esse sábio é aquele que toma a decisão com responsabilidade, com maturidade emocional, em prol não só de si mesmo, mas dos outros também. Se você quer descobrir os seus sabotadores, como eliminar eles, como assumir o domínio sobre eles e despertar o teu sábio, clica no link que está disponível aqui na descrição para que você possa ter acesso a um relatório completo dos seus sabotadores, do seu sábio e como superar eles. Inclusive, você pode ganhar um encontro comigo para a gente sentar e dar esse direcionamento de uma forma extraordinária para você assumir o domínio da tua vida e você ativar o teu masculino. Combinado? A gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo na nossa série Um Ano Histórico. Grande abraço, guerreiro.